Olá! Hoje nós vamos abordar as múltiplas faces da doença do refluxo gastroesofágico sob o aspecto da cirurgia. Quando indicar bem a cirurgia no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico? Nós somos do Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo. Eu sou Carla Granja, eu estou aqui com o Fábio Teixeira e nós temos a grande honra de receber o Thales, que é um cirurgião de esôfago do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, especialista em cirurgia do esôfago, especialista em cirurgia da doença do refluxo. Thales, quando a gente indica cirurgia para esses pacientes? Bom, a primeira coisa é assim. Antes de eu pensar em indicar a cirurgia, vamos lembrar que estamos falando aqui de uma doença benigna, né? Logo, o que eu quero com a cirurgia? É o controle do refluxo, é a melhora da qualidade de vida, talvez tudo isso ao mesmo tempo. Mas uma vez que é uma doença benigna, eu tenho que lembrar que talvez a cirurgia não seja obrigatória para todo mundo que tem a doença. E aí, dentro disso, eu preciso ver quem é o melhor paciente que eu vou poder oferecer essa cirurgia. Lembrando que toda vez que eu ofereço um procedimento cirúrgico, eu também estou oferecendo alguns efeitos adversos do tratamento. Por isso, escolher bem quem é o paciente para eu poder operar faz toda a parte, faz uma parte muito importante para o sucesso da cirurgia. A primeira coisa é assim, não mudou muita coisa na indicação da doença do refluxo nos últimos anos, né? Existiu aí vários consensos novos, a gente viu aí atualizações do Lyon recente, a gente teve atualizações de definições da doença, mas quando vamos ver qual é o paciente que é o melhor candidato à cirurgia, muito se estudou nos últimos anos e meio que aquilo ficou na literatura, né? Quando vamos ver nos principais consensos das principais sociedades, tanto internacionais como da nossa nacional, também a gente segue o mesmo panorama, né? E segue tudo aquilo que todo mundo já aprendeu. O melhor paciente, o melhor candidato ao tratamento cirúrgico é aquele paciente com sintoma típico e que responde ao tratamento clínico. Ué, mas se ele responde ao tratamento clínico, por que eu vou indicar a cirurgia? Essa é a primeira coisa a pensar, né? Se o melhor paciente é aquele que responde ao tratamento clínico, aí eu preciso ver o benefício da cirurgia, que é parada da medicação, é o paciente que vai tratar a longo prazo, lembrando que a doença do refluxo ela é uma doença crônica, assim como diabetes, hipertensão, a gente precisa encarar dessa maneira. E neste contexto, se eu tenho algum procedimento que eu possa oferecer para esse paciente ficar livre de medicação a longo prazo, é neste contexto que este paciente ganha a sua indicação. Podemos depois conversar sobre detalhes nesse grupo, mas o segundo grupo é o mal respondedor. É o paciente que eu tratei do refluxo e ele não responde. Essa ainda é uma indicação cirúrgica, tá? Porém, toda vez que nós falamos sobre isso, temos que lembrar assim, eu tratei ele clinicamente com todas as medidas comportamentais, medicamentosas, dietéticas. Será que ele realmente é um paciente portador de doença do refluxo? Talvez essa é uma luz amarela quando a gente fala. Porque todo cirurgião vai falar, olha, tratei o refluxo do paciente, não respondeu, então vamos operar. Bom, tratei o refluxo, não respondeu, pera lá, tratei adequadamente? É refluxo mesmo? Então são coisas a se pensar antes de eu pensar neste subgrupo. E por fim, que é também um clássico da literatura, desde o primeiro consenso de doença do refluxo no Brasil e ainda se continua no processo, nos diretrizes, que é um projeto brasileiro, e também nas outras sociedades, que são os pacientes com complicação de doença do refluxo. Vou ter um adendo aí no esôfago de Barrett, talvez a gente possa conversar sobre um pouco melhor sobre isso, mas os pacientes que apresentam lesões graves de mucosa, então pacientes que têm esofagite erosiva C, D, estenose, ou paciente que já teve sangramento, úlcera esofágica, ou seja, pacientes que têm apresentações graves das doenças do refluxo, esse é um paciente que eu posso oferecer também o tratamento cirúrgico. Pensando nisso, nós temos aí um resumo de 3 pilares. Precisamos do diagnóstico de certeza da doença do refluxo para melhor indicar. Então, hoje, pela classificação de Lyon 2.0, aquele paciente que realmente tem uma evidência endoscópica para tal, com esofagite erosiva graus B, C, D, ou que tem uma estenose ou um Barrett acima de 3, ou um paciente diagnosticado quando a endoscopia é negativa através de um método de monitorização ou pela pH-metria ou pela impedância com tempo de exposição ácida acima de 6. Esse paciente
respondendo bem ao remédio. Porque nós podemos ter uma doença orgânica com uma sobreposição de uma doença funcional. Muitas vezes, alinhar a expectativa ao resultado para esse paciente é muito importante, como você falou. Que o paciente pode ter a doença do refluxo, mas a pirose dele está persistindo. O paciente está tendo uma doença controlada pelo inibidor da bomba de próton, mas está tendo uma recidiva, uma persistência do seu sintoma. E quando a gente vai abordar essa persistência sintomática, nós temos hoje na classificação o que é um sintoma refratário, a despeito de você ter uma doença controlada. E esse paciente, se for para uma cirurgia, ele não vai ter um bom êxito. Então, quando a gente tem aí um paciente refratário, realmente um paciente que não está respondendo ao inibidor da bomba de próton, otimizado com todas as medidas, um paciente que foi conduzido a uma perda de peso, um paciente que tem toda uma abordagem múltipla e esse paciente é refratário. E aí é como vai alinhar a expectativa de resultado para esse paciente. Coisas que nós vamos conduzir daqui para frente. Nos próximos vídeos a gente vai debater cada vez mais, não é, Carlinha? Eu acho que o Thales falou uma coisa muito interessante, que é muitos colegas cirurgiões têm uma percepção, e isso se deu pelo fato de que, e aí sim, a evolução do conceito traz uma mudança nesse paradigma, que é, quando o paciente não respondia ao tratamento com inibidor de bomba de prótons, o entendimento dessa não resposta era que ele não estava apresentando uma inibição ácida efetiva com o uso do inibidor de bomba de prótons. E aí a cirurgia vinha como uma excelente indicação nesse sentido. Então, a mudança do paradigma de você entender melhor essa refratariedade e que muitas vezes essa refratariedade não é porque a inibição ácida não está sendo efetiva, muda um pouco isso daí. E te dá... Eu acho que, assim, honestamente, isso não é problema nenhum. Não é aquele raciocínio de tipo, eu vou indicar menos cirurgia. Não, eu vou indicar melhor. E o resultado vai ser melhor porque eu estou indicando melhor a cirurgia. Então, acho que isso é muito interessante que evolua nesse sentido, né? Com certeza. O que você falou não é buscar o número de cirurgia, mas buscar o resultado. Quando a cirurgia vai poder mudar a história de vida desse paciente. Não é isso? É isso aí. Bom, nós vamos continuar com esse assunto que é tão intrigante e tão interessante. Nos acompanhem nos próximos vídeos. Sigam nas redes sociais e impactem cada vez mais a vida dos seus pacientes, trazendo bons resultados e bons tratamentos.